Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de geografia, nós iremos falar sobre os diferentes tipos de moradias. Aqui no capítulo 7 da página 22 tem um enunciadozinho, um texto pequeno, falando sobre desenhos que uma criança de 7 anos fez, uma menina, né, chamada Guilhermina, e ela desenhou diferentes tipos de moradias. E aqui no Trocando Ideias, que vocês farão no caderno de Natureza e Sociedade de vocês, para responder os 3 tópicozinhos que tem aqui no Trocando Ideias. Então, assim, fala assim: para se proteger da chuva, do sol e de alguns perigos, os seres humanos necessitam de um lugar para morar. Esses lugares são muito diferentes e devem atender às necessidades de seus moradores. Veja abaixo alguns desenhos feitos por Guilhermina, de 7 anos, sobre diferentes tipos de moradias. Então, ela colocou: existem moradias bem altas, outras moradias são baixas. Tem também aquelas moradias que são super modernas. Existem moradias até nos contos de fadas. Então, aqui tem a imagem da menina e dando algumas informações sobre ela. No Trocando Ideias, vem perguntando o que existe de semelhante nos desenhos feitos por Guilhermina e o que existe de diferente entre eles. Como é a sua moradia? Descreva para os colegas e para o professor. No caso, vocês aí farão no caderno, descrevendo a moradia de vocês e respondendo mais a essas 2 questões sobre os diferentes tipos de moradia que a menina desenhou. Esse capítulo 7, quando fala em viver bem, ele vem na página seguinte, na 24, né? Tem a 23 e a 24. Ele vem falando sobre os jeitos de morar, né? Os diferentes tipos de casas que existem pelo mundo, pelo Brasil, né, que é o nosso país, e que as pessoas tentam se adequar a partir das suas necessidades. Então, tem aqui muitos jeitos de morar. As pessoas constroem suas casas de acordo com as suas necessidades e com as condições do local. No Brasil, é possível encontrar lugares onde as pessoas constroem suas moradias com diferentes materiais. Conheça algumas dessas moradias abaixo. Então, tem aí as ocas, né? Então, quando ele fala em moradia, é o tipo de abrigo, né? É a forma de se abrigar da chuva, do sol, né? Do vento. Então, a moradia é um lugar onde a pessoa vive ali para se manter, para poder sobreviver, para poder se proteger dos agentes da natureza, né? O sol, a chuva, o vento. E tem pessoas que não têm moradia nenhuma, né? Que a gente vê pelas ruas as pessoas que moram embaixo de pontes, pessoas que às vezes tinham uma moradia e perderam a sua moradia ou deixaram de viver com as pessoas da sua família e abandonaram a sua moradia. Então, assim, a moradia depende do lugar, né, onde se vive, depende também das condições das pessoas, das condições financeiras da pessoa. Então, aqui vem apresentando as ocas, a casa de palafita, casas de pau a pique, que nós vamos ver o que é, e a casa de tijolo, que é a mais comum, a mais conhecida por vocês. Então, eu vou ler aqui sobre as ocas, e em casa vocês irão fazer uma releitura desse texto. Eu vou explicar cada uma e vocês farão a releitura desse texto em casa com o adulto, ok? Então, aqui tem assim: muitos jeitos de morar. Então, já li esse trechinho, né? Então, vamos lá. As ocas são as moradias de alguns povos indígenas. Elas possuem vários formatos
e são construídas com diferentes materiais retirados da natureza, as ocas, que podem mudar de acordo com cada região. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas Yanomami, por exemplo, são galhos, cipós e folhas de bananeiras. Os Yanomamis é um grupo de indígenas que vivem aqui no Brasil, né, em uma região, determinada região do Brasil, e que eles constroem esse tipo de moradia. Mas, se falando em indígena, né, nós podemos dizer também que hoje em dia, nos tempos atuais, o indígena também vive em moradias feitas de tijolo. Então, assim, os tipos de moradias mais comuns dos indígenas são as ocas. Então, as ocas são as moradias de alguns povos e elas são feitas de galhos, cipós e folhas de bananeiras. Todos esses materiais eles retiram da natureza para fazer a oca, né? As ocas. Vamos ver aqui a casa de palafita. O que é uma casa de palafita? São feitas por pessoas que moram na beira dos rios ou do mar. Elas são construídas sobre estacas de madeira, que são conhecidas como palafitas. Essa forma de construção evita que a água invada as casas quando chove muito. Geralmente são utilizados materiais como madeira e palha na construção das paredes e no telhado dessas moradias. Então, as palafitas, aqui em Aracaju já existiram palafitas, eu não sei se ainda existem em outros locais, mas aqui pela Coroa do Meio, na área que tem o mangue, antigamente tinha palafitas, as pessoas construíam sobre estacas para que a maré não subisse e não invadisse a casa. Então, quando invade a casa, vem animais, vem lixo, vem várias coisas inapropriadas que não são bons, né? Não são boas para a saúde da pessoa. E a palafita é um tipo de casa que ela é construída, né? Aqui, ó, de palha, e nas paredes e no telhado toda de madeira, né? E o telhado utilizado materiais como madeira e palha na construção das paredes e do telhado. Então, ela é toda feita em madeira e palha. Já a oca é feita de galho, cipó, que é um tipo de uma madeira fininha, e folhas de bananeira. Então, eles tiram da natureza para fazer. Aqui também a madeira e a palha, né? Também é retirado da natureza. Casas de pau a pique. As casas de pau a pique são feitas de barro encontrado nas proximidades do local onde elas serão construídas. Esse barro é colocado em uma armação ou gaiola de madeira e bambu. O telhado pode ser feito de palha ou telhas. Ainda é comum construir casas de pau a pique em muitos lugares do Brasil. Se vocês procurarem no Google, né, a região do Sertão, né, no Nordeste, tem muita casa de pau a pique. E essa casa, gente, é perigosa, porque nesse barro que fica nessa parede, existe um inseto chamado barbeiro, que ele se instala nesse barro, faz a casinha dele, e ali ele fica, e à noite ele pode picar a pessoa e transmitir a doença de Chagas, que é uma doença muito perigosa. Então, esse tipo de moradia, ela existe, mas ela não é apropriada, nem essa e nem a de palafita, elas não são apropriadas para as pessoas morarem, porque são perigosas, né? São estruturas que podem se desfazer a qualquer momento, com um vento forte, uma chuva forte, né? Uma tempestade pode destruir esse tipo de moradia. Eu estava até aqui lembrando da história dos 3 porquinhos, né? Que eles constroem 3 tipos de casas e o lobo tenta derrubar e consegue derrubar 2, né? Só uma fica, que é a casa de tijolo, né? Que é mais resistente. Que é essa próxima
esse próximo tipo de moradia que nós iremos ler aqui. A casa de tijolo. As casas de tijolos são muito comuns. Você pode encontrar em diversos lugares. Elas podem apresentar vários formatos e são feitas com tijolos, telhas e cimento, por isso que fica resistente. Eu assisti uma matéria uma vez de um grupo que eles são dentistas, engenheiros, arquitetos, que têm condições financeiras e eles saem viajando pelo sertão e fazem o quê? Eles destroem essas casas de pau a pique, né, que não são apropriadas, né, para a pessoa morar. E ali no local eles constroem outra casa, né, mais bonita, com banheiro, com a divisão dos quartos, da cozinha, tudo direitinho. Porque existem famílias nessas casas que são imensas. É o pai, a mãe, 10 filhos, 12, muita criança, né? Então é um tipo de moradia perigosa, sem segurança nenhuma. Então essas pessoas, eles são grupos que se reúnem e procuram colaboração de casas de material de construção. Então tem engenheiros civis, aí eles fazem projetos de casas e constroem, desfazem essas casinhas que não têm segurança e fazem as casas de tijolos para pessoas morarem, doando, né, esse material. Então o que eu quero que vocês façam é o quê? Responder o Trocando Ideias da página 23 no caderno de Natureza e Sociedade e fazer uma releitura desses 4 tipos de moradia: ocas, casa de palafita, casas de pau a pique e a casa de tijolo, né, que é a mais resistente. E façam essa leitura e conversem com o adulto sobre esse assunto aqui do texto. Revejam esse texto, né, que eu li agora com vocês, e troquem ideia, né, com o adulto que está acompanhando vocês em casa. O que é para ser feito no caderno é o Trocando Ideias, que são essas 3 perguntinhas. Coloca o nome da escola, a data, identificando a página e responder a essas 3 perguntas, certo? Então, até a próxima aula que a gente retorna ainda com esse assunto, ok?